Na síntese da ópera, nossa letra aqui seria a letra B, regência verbal. O desvio que aconteceu foi no que tange a regência verbal. Tranquilo? Para nós é uma questão relativamente tranquila. Mas uma pessoa despreparada que vai simplesmente fazer sem olhos realmente enérgicos para passar no concurso, erra, minha gente, erra feio. E é questão garantida. Com um comentário adicional, só implementando. Quem sabe regência, sabe crase. Daí eu vou fazer uma pergunta para vocês, para quem está nos assistindo. Eu assisti a novela hoje à noite. Eu assistirei num bom futuro que está por vir. Teria crase? Assisti a novela ontem. Assistirei hoje à noite. A crase vem? Pensa assim, ó. Ou assistirei. O sentido aí qual é? Ver. Assistirei a quê? Ó a preposição no primeiro braço. A novela, a aula, a aprovação dos presentes, a mais a, crase a. Porque crase é um fenômeno indiscutível de fusão. Então, nessa questão citada, a crase deveria vir. Com crase, e crase obrigatória. Então, são assuntos que são tão corriqueiros e tão oportunos que a gente precisa dar a devida atenção. Claro que eu selecionei um recorte para o banco, para essa prova, mas concordância e regência são figurinhas tarimbadas no álbum. Assim como amanhã vai raiar um novo dia e vocês vão passar nesse próximo concurso, esses assuntos aparecem, ok? Agora, depois que ele passeia por toda essa ordem gramatical, ele introjeta uma gota de texto. Que eu não sei se os meus queridos vão concordar comigo, mas às vezes texto dá muito mais trabalho do que a própria gramática. Porque a gente está bem convicto do edital no sentido gramatical. Vamos ver o que é que ele nos diz sobre texto. E aí, com carinho, a gente vai trazer aqui alguns apontamentos. Primeiro, ele fala sobre construção frasal. Às vezes as pessoas me indagam, isso é redação? Não. É mais ou menos o que vocês priorizaram e enxergaram na questão anterior. Ele dá uma construção textual, auxilia e conecta um princípio de gramática e pergunta qual é o desvio, ou qual é ali o problema existente, ou que acertos devem ser feitos. Então, quando ele falar em construção frasal, é a própria tessitura do texto. Aqui fiquem atentos, uso de conectores, e ele vai trazer isso aqui à tona, emprego de conectores, conjunções. É só mais um sinônimo para conjunção. E é por isso que eu digo, de alguma maneira, esse ponto, o penúltimo, e esse terceiro rapaz aqui estão interconectados, entrelaçados. Porque conjunção, meus queridos, aparece muito em prova. E é quando eu faço já um gancho. Se é um dos assuntos que mais vem à tona, por que ele está fazendo esse link de alguma forma? Porque se eu empregar uma conjunção de maneira inadequada, o meu texto vai ter um sentido inadequado. Isso tem a ver com um princípio textual, coesão, a amarração entre os períodos e frases. Faço já uma pergunta para a gente pensar nesse penúltimo ponto. A conjunção tem que papel em língua? O verbo me dá uma ação, um fenômeno, um estado. Um substantivo vai nos nomear algo. E a conjunção? O próprio nome já diz, né? Ela vai amarrar, ela vai ligar. Existem duas categorias, coordenativas e subordinativas. Quando ele emprega conectores, ele está dando vazão exatamente a isso. Por isso que eu vou trazer aqui um bisuzinho para vocês pensarem com carinho no seguinte. Já que existem duas categorias, vamos ver quem lembra o que é que significa isso aqui. É um bizu bobo, mas é extremamente oportuno para a gente lembrar. Porque a visibilidade aqui é lembrar do bizu. Cai, porque isso cai em prova. Vanessa, eu não lembro disso não, mulher. Não foi que a gente viu isso. A média de idade aqui deve ser 18 a 20 anos, não é, minha gente? Vocês são muito novos, a cabeça está boa. Viram isso na 8ª série. Faz muito tempo? Uns 2, 3 anos no máximo, né? Então vamos pensar no seguinte. Cai significa isso aqui, ó. Conjunções conclusivas. Se lembrar e a cabeça começa a fervilhar. Aditivas. Adversativa, já tem gente lembrando. Esse próximo e último A seriam as alternativas
E, por fim, alguém bem falou, explicativas. O que é que tu fazes? Tu pegas o bizu e começa a introjetar em cabeça para as provas que estão por vir. Cai. Conjunções coordenativas são de 5 tipos. Conclusão, adição ou soma, nomenclaturas indistintas, mas aqui equivalem ao mesmo. Adversativas ou oposição, alternância e explicação. Claro que eu sempre peço em sala de aula, não adianta decorar, vocês são maiores que isso. Tem que entender dentro do texto. Então, o emprego de conector tem a ver com isso. O emprego da conjunção de uma maneira adequada. Um exemplo bem simples. No Brasil, não há discriminação, mas preconceito de cor e raça. Esse mais foi empregado de maneira inadequada, porque mais aí seria uma oposição. E não foi uma diversidade que a gente quis imprimir. No Brasil, não há preconceito. E sim, esporadicamente, discriminação em algumas situações. Então, você já quebraria totalmente o valor desse exemplo dado. Se você diz, por exemplo, trabalho muito, mas ganho pouco, aí o peso da oposição se instaura com a devida adequação. Porque se você trabalha muito, deveria ganhar equivalentemente. Então, a gente tem que ter cuidado com o sentido. Com certeza que as pessoas ainda erram e muito. Eu vejo muito nos textos errando mais com i em detrimento ao mais sem i. Exemplo muito simples. Eu não gosto de português, mas eu estou estudando com veemência. Porém, contudo, todavia, eu vou estudar mais do que o já estudado. Eu vou estudar mais do que eu planejei. É a intensidade, é a quantia. Aí tem i. Daí palavras como muito mais, demasiado, demasiadamente teriam i. É uma questão de cuidado, na verdade. Se a gente tem cuidado, o português flui com muita desenvoltura. Agora, em relação a essas meninas, um bizuzinho. Tomem algumas palavras como amigas de si. Por exemplo, palavra característica da conclusão, portanto. E aqui vai ser o nosso ícone de exemplo. Somos bons alunos, portanto, temos metas e vamos concretizá-las. Se eu quero instaurar uma ideia via de regra de soma, de acréscimo, quem é que nos traz à tona aqui a presença? O i. Agora, também ninguém vai dizer que todo i soma. Via de regra, ele soma. Mas pode haver uma situação que ele tem um outro papel, um outro sentido. Exatamente. Esse I, eu diria que é um rapaz perigoso. Ele é, às vezes, não diria nem bipolar, esquizofrênico. Tem várias faces, viu, minha gente? Porque o I, ele é soma nessa frase aqui. Estudar e passar. Metas minhas para 2015. Mas se eu disser estudei e não galguei aprovação, já não é mais soma. Agora tem um valor de oposição. E se ainda eu te disser estudei muito e consegui a aprovação, estudou tanto e conseguiu, ele passa a ter um valor de consequência. Então, é uma questão de ter sentido, mas saber que, via de regra, existem palavras categóricas. Exemplo claro, qual é a palavra emblema da adversidade? A já citada, mais. Qual é a palavra que nos faz pensar em alternância, flexibilidade? Alguém falou baixinho, ó, o ou. E se tu pensas na explicação, um dos porquês de língua portuguesa. E quando ele fala em ortografia, minha gente, eu já faço um gancho com o primeiro item supracitado. Quantos porquês existem em língua portuguesa? 4. O brasileiro escolhe um coringa para tudo, já perceberam? Né? Ele coloca em todas as situações. Mas é tão simples usar. Separou, perguntou. Juntou, explicou. Por que você está aqui? Porque eu venho ao aulão adquirir conhecimento e aprendizagem. Estou perguntando, separe. Mas se eu vou explicar e digo, porque eu vim ao aulão para adquirir conhecimento e aprendizagem, aí eu vou ter que juntar. Eu não vejo nenhum grande problema aí. Perfeito. Desmembrando esse rapaz, a gente tem esse aqui também. Usado estritamente no final da sentença. Veio ao aulão por quê? Tem essas metas para 2015, por quê? Aí a gente tem um monossílabo
tônico. Então, todo porquê separado, ele vai estar introjetando uma pergunta. Agora, resta-nos saber se com acento ou sem. Se esse rapaz vier, tem que ter a finalidade, ou seja, no final da frase. Perfeito, minha gente? A finalidade no sentido de estar ali naquela posição final. Exato. Geralmente, quando a gente apaga o acento, é para iniciar. Ou, e aí eu faço uma ressalva, em meio à frase. Porque junto é o mais simples. Quando esse rapaz aparece, um determinante tem que aparecer. Eu tenho o meu porquê. Vocês têm um porquê, um grande porquê. Bizu bem bobo. Artigo tocou, substantivou. Então, ele é um nome. Quando houver um determinante, ele torna-se um substantivo. E, inclusive, como flexiona o substantivo, ele vai flexionar. Os nossos porquês, os meus porquês de estar aqui. Então, é só uma questão de cuidado. E um bizuzinho agora. Porque junto, conjunção, conector, não tem acentuação e é uma explicação. Não esqueça disso não, meu campeão. Ok, bota em cabeça. Porque junto é um conector, que via de regra vai ter um valor explicativo, mas que também, e aí a gente tem o cuidado de assentar a alma, pode ter um valor causal. Esse rapaz é aquele que merece sempre a atenção. Mas, via de regra, esse porquê aqui justifica-nos algo. Perfeito? Nos dá uma justificativa em determinada situação. E eu insisto no bizu. Porque junto, conjunção, não tem acentuação e é uma explicação. Tudo bem? Podendo também perpassar um valor causal, porque a gente aqui deu muita vazão às conjunções coordenativas. Mas existem também as conjunções subordinativas, que de alguma maneira estão dentro dessa história de conectores. E só para fazer uma concepção vir à tona, quando eu digo assim, quando eu passar, eu vou ser o melhor profissional que eu puder ser. Qual é o valor desse quando? Tempo. Se eu conquistar a aprovação, eu vou ter minha estabilidade. E esse se nos perpassa que ideia? Condição. E isso é muito, muito cobrado em prova, meus queridos. Então, que nós tenhamos muito cuidado, porque conexão de texto é fazer essa arrumação, essa questão gramatical coesa. E aí tem a ver com a coesão do texto, como já fora falado. Perfeito? Por fim, para a gente terminar essa listinha sucinta, compreensão de textos. Eu sou um pouco avessa a essa palavra compreensão, e vou explicar por quê. Há bancas que dizem compreensão, há bancas que dizem intelecção, há bancas que dizem interpretação. Mas é o trato e o traquejo com o texto que a gente vai abordar. Compreender seria uma ação, eu diria, mais objetiva. Tu lês, tu vês no texto e está ali. Interpretar é uma ação um pouco mais complexa, porque envolve inferência. Um exemplo, se você pensa em compreensão, o trânsito recifense é caótico devido aos congestionamentos vários. Primeira questão de prova. De acordo com o texto, qual trânsito é caótico e devido a quê? Está ali. Você está vendo e a resposta está a olhos vistos. Para interpretar, a gente já tem que ter, digamos assim, artimanhas, inferências, processos cognitivos mais complexos. Um exemplo bem claro. No Brasil, há adultos que não trabalham e crianças que trabalham em semáforos, cavoarias, casas de farinha. A palavra não está ali, mas como é que seria um enunciado de interpretação? Infere-se do trecho que é possível inferir do texto que há adultos que estão na margem do desemprego e crianças imersas no trabalho infantil. Isso não estava lá no texto, mas pelo meu processo mental eu consegui compreender e conhecimento de mundo. Então, uma prova de língua portuguesa hoje, para contemplar e fechar essa história, ela necessita fazer a soma de uma gramática sempre como suporte de um texto. E aí o bom aluno sabe fazer também essa associação. Eu acho um edital relativamente tranquilo, porque algumas coisas ele não foca. Ele foi até claro no que ele queria. Olhe, eu vou cobrar ortografia oficial, não pontuou acentuação. No que tange a pontuação, a presença da vírgula, enfatizo. Classe gramatical, destaque todo especial para quem, minha gente?
para os pronomes, que a gente não pode esquecer, e, por conseguinte, para os conectores. E aí nos deu a concordância, a regência, figurinhas tarimbadas. Para que nós possamos findar, digamos assim, esses comentários, eu trouxe uma última questão de um assunto que o candidato, via de regra, detesta. Eu não sei se vocês gostam. Eu, particularmente, sou apaixonada pelo rapaz. Eu tenho um amor profundo por verbo, mas verbo rima com veneno, não é, minha gente? Geralmente é a cicuta do candidato. Eu vou contar um pouquinho com vocês, e essa questão, ela é relativamente simples, se a gente fizer esse cruzamento oportuno entre gramática e texto. Vamos ver o que é que vocês me dizem também. Também da mesma prova, diz o seguinte: avalie as afirmações a propósito do emprego das formas verbais no texto. Aquela história, arrancou um pedaço, trouxe para o candidato avaliar. Estaria, está no futuro do pretérito do indicativo, exprime uma probabilidade. Eu não vou pensar nesse momento em gramática, eu vou pensar em percepção. Quando eu digo assim, eu estaria no aulão, eu iria para o aulão, eu faria a prova, isso é uma probabilidade? É um futuro, e que futuro é esse? Do pretérito. Eu tive a intenção, mas eu não efetivei a ação. E aí eu queria, inclusive, fazer uma, digamos, diferenciação entre palavras que nós erramos muito. Ia e iria. O iria você deve empregar se você começar o pensamento e não efetivá-lo. O ia você começou a ação, mas não afindou. Olha a diferença. E aí eu caminhando pelos alunos, quando me deparei com um especial e comecei a falar sobre uma questão. Eu fiz a caminhada, eu não a terminei, mas eu a fiz. Agora, eu iria falar com um aluno, eu tive a impulsão, mas eu não tive a devida ação. Então, cuidado entre ia e iria, porque iria exprime um futuro do pretérito, aquilo que faríamos, que gostaríamos de fazer, mas não fizemos. Portanto, esse item 1 se figura como item verdadeiro, ok? Se esse item é verdadeiro, a gente já na prova já teria alguma coisa a fazer, eliminar o que não nos satisfaz. O que cai por terra aqui, seguramente, é o item E. Caminhemos. Acreditaram, item 2, está no pretérito perfeito do indicativo e indica uma ação passada devidamente concluída. Verdadeiro ou falso? Vocês acreditaram na aprovação, propuseram essa aprovação, fizeram-na acontecer, ganharam a estabilidade, ganharam o concurso. É uma ação acabada. Eu costumo brincar em sala de aula para lembrar de 94. Vocês lembram o que é que Galvão gritava na Copa, no Tetra? Acabou, acabou, é tetra, acabou. Porque a ação está findada. Ninguém precisa também decorar verbo. Precisa entender o sentido que ele passa. Acreditaram, acabado. Fizeram o concurso, totalmente pleno. Então, o item também se firma como item verdadeiro. Percebamos que algumas coisinhas vão começar a cair aqui. Já havia morrido a letra E, e nesse exato momento, a letra D vai morrer também. Aí a gente vai ter que continuar a caminhada. Item 3. Sofre. Está no presente do subjuntivo para enunciar um fato hipotético. Deixe a gramática 2 passos para trás e agora suplante o que você sabe de sentido. Você sofre quando vê uma cena nada agradável, sofre quando um problema vem à tona. Isso é um fato hipotético, minha gente. Você sofre, você quer, você vai. Isso são fatos que agora acontecem, são reais e situados no tempo. Não são fatos hipotéticos. Ele quis enganar quando trouxe a palavra subjuntivo. De fato, em verdade, o subjuntivo nos perpassa a ideia de hipótese. Mas como é que seria esse verbo no subjuntivo? Que ele sofra, que eu sofra, que nós soframos. Daí um bisuzinho bem bobo, para nunca mais ninguém errar. Quando vocês estiverem no subjuntivo, lembrem disso aqui, ó, por gentileza. Uma permuta de vogal extremamente oportuna.
que nos faz lembrar desse rapaz. O que é que isso significa, Vanessa, em especial? Vamos tomar um verbo como passar. Que eu passe, mas é um fato provável, ainda não concretizou. Se o verbo é vencer, que eu vença, dirigir, que eu dirija, ganhar, que eu ganhe. Então, a síntese é: verbo de primeira conjugação, no subjuntivo, hipótese, dúvida, probabilidade, a vogal tem de ser é. Verbo de segunda ou terceira, permuta se a gente chega à vogal a. Um exemplo: qual é o verbo de vocês para 2015? Qual é o verbo que você vai conjugar com todo vigor? Dormir não, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Vencer, seria o verbo vencer. Então, como ele foi citado, ele não é de segunda conjugação, no subjuntivo eu vou dizer que eu vença. Se eu tomar por propósito o verbo estudar, no subjuntivo eu vou dizer que eu estude. Vou até fazer uma brincadeira agora. Tem 2 rapazes em sala aqui, 3. Qual é o verbo que singulariza a figura feminina? Quando se pensa em mulher, se associa diretamente a ela. Mulher gosta de fazer o quê? É uma ação magnífica. Um cartão de crédito na mão nem se fala, minha gente. Gastar, comprar. E se nós compramos, quem é que paga? Os homens, muito bem. É um rapaz ali habilidoso, está vendo, minha gente? Aí vem um comentário. Que eu compre, que nós mulheres compremos. Mas não é um fato real. E que os homens paguem, que eles paguem. É um fato que pode acontecer ou não. Por isso que esse item está errado, porque sofre é presente, é um fato concreto, não é um fato hipotético. Delineados esses pressupostos, eu acho que a gente está chegando a uma resposta. Porque o item 3 acaba de falecer, infelizmente. Aí a gente chega no último item, relativamente simples. Dispõe está no presente do indicativo para indicar um estado atual. Você dispõe de gana, de energia, de vigor para estar no aulão. Então, a gente teria o item 1, o item 2 e o item 4 se firmando como itens verdadeiros e a nossa letra? Letra correta, letra C de comemoração, quando vocês passarem, viu, minha gente? Eu espero de coração que o aulão tenha sido proveitoso, vocês tenham aproveitado bastante as dicas que foram dadas, ok? Que Deus os abençoe em abundância plena e que a gente chegue em 2015 com os 2 pés, não é só com direito não, viu? Mas assim, prontos para vencer. O edital está aí bonitinho, arrumado, para você conjugar o verbo vencer no ano que está por vir, tá, minha gente? Feliz 2015, tudo de bom, que Deus nos dê muitas bênçãos e muitas vitórias. A começar com esse edital, certo assim? Beijo para todos.